Fala galera, Laerte Viana na área. Gostem ou não de Renato Moicano, podem criticá-lo por ter sido finalizado ainda no primeiro round por Islam Makhachev, mas uma coisa é inegável, a autenticidade que esse cara tem é admirável, cativa até mesmo quem estava pronto para atacar hate. A postura de um atleta após uma derrota fala muito sobre a personalidade, como ele enxerga a carreira e o quão pronto está para enfrentar as adversidades. O mais comum que vemos por aí é o lutador se recolher, fica resguardado, se afasta das redes sociais, espera a poeira baixar e depois recomeça. Há também aqueles que não querem saber de tempo perdido, voltam o quanto antes para apagar a última imagem deixada. Charles do Bronx, por exemplo, sempre fala que quando foi nocauteado pelo Paul Felder, a última derrota antes dele emplacar aquela sequência que o levou até o título, um dia depois ele já estava na academia treinando. Foi a maneira que ele encontrou para superar a dor do revés. Eu confesso para vocês que eu estava bastante curioso para saber como o Moicano iria reagir, porque a postura que ele adotou antes da luta foi bastante incisiva, apareceu fazendo vídeos nas redes sociais dizendo que poderia postar a casa dele, que ele ia passar a farofa no Makhachev, que não ia perder de jeito algum, e isso naturalmente faz com que o público abrace a ideia e, consequentemente, o cobre para que as palavras se concretizem. Quanto maior o barulho, maior a cobrança, e na segunda-feira de manhã, pouco mais de 24 horas depois do revés, Moicano apareceu nas redes sociais da melhor maneira possível. De cara limpa, sem nenhum tipo de desculpa, com a sua autenticidade que é única. Já começou bem-humorado com a capa do vídeo escrevendo jambrulhado, termo que ele usa quando quer dizer que vai passar por cima de algum oponente. Na resenha ele foi o mais sincero possível, admitiu os erros, reconheceu a superioridade do rival, disse que de fato vacilou naquele momento em que foi levantar, reconheceu que tem incertezas, dúvidas em relação ao seu futuro, não sabe se vai ter uma nova chance pelo cinturão e até brincou. Teve um momento engraçado que ele falou: dessa vez foi a minha vez de se fuder, mas na próxima será do oponente. A postura do Moicano é tão real, deixando o ego completamente de lado, que se mostra vulnerável ao ponto de criar empatia e identificação com o público, pois todos nós também falhamos, em algum momento nos sentimos derrotados, faz parte do ciclo natural. Tanto que o nosso público que gosta, adora chutar quem tá caído, inclusive é um dos grandes defeitos que temos, geralmente os fãs só apoiam quem tá vencendo. Dessa vez eu senti uma reação diferente. Claro que tinham muitas críticas, isso faz parte, não tem como negar, tá ok, é do jogo, mas ao mesmo tempo eu vi muito acolhimento, a galera reconhecendo a superioridade do Makhachev e abraçando a dor do brasileiro. Só isso já é um grande avanço, e isso está diretamente ligado ao segundo ponto, que é o crescimento, a valorização da imagem do Moicano. Falei na live que eu fiz pós-evento no último sábado e repito aqui: poucas vezes o meu perfil pessoal no Instagram teve tanto engajamento quanto esse final de semana. Parecia que era o Poatan disputando um cinturão. Tamanho era a comoção, todo mundo engajado, desejando a vitória do Moicano, torcendo, empolgado por ele. Isso prova como definitivamente Money Moicano caiu nas graças do público. Até porque, para quem entende desse esporte, sabia que a missão era difícil e mesmo em caso de derrota, que foi o que rolou, não é demérito perder para o número 1 peso por peso da atualidade, recordistas de defesa de cinturão no peso leve. Makhachev é inegavelmente uma espécie diferente. Quem ainda não conseguiu entender isso tá assistindo o esporte errado. Beleza, perdeu, faz parte, mas e agora? Olhando para frente, como se manter relevante, atraente, importante para os fãs e para a empresa? Simples, dobra a aposta, mantenha um discurso firme, garanta que vai dar a volta por cima e o principal, mire em um par de dança que seja tão relevante quanto. E é claro que aí eu me refiro a Paddy Pimblett, e o inglês mesmo fez o grande favor de ele entrar na dança ao comentar e criticar o Moicano nas redes sociais durante a luta. Disse que esperava que o brasileiro fosse mais resistente, que desistiu muito fácil, que jamais deveria ter batido rápido daquela maneira, que era melhor ter apagado com honra dentro do octógono. Money, de maneira inteligente e rápida, rebateu num tom agressivo que já viralizou nas redes sociais. Abre aspas. O Pimblett tá falando muita M na internet e pode ser o próximo. Esse cara nunca ganhou de ninguém e vem falar, ele ganhou roubado do Gordon. Sem ser essa luta, quem mais ele venceu? Não venceu ninguém. Venceu o Green de 50 anos. Se liga, FDP, porque se eu te pegar, vou te enfiar a porrada e não tô brincando. Vai de graça que você vai se ferrar. Esse FDP está no radar. Se brotar, vai ficar sem cabeça. A narrativa tá aí, prontinha. Dois caras que não se gostam, vivem se criticando, sabem promover, tem toda hora farpas nas redes sociais. Eu ainda não entendi por que o UFC não comprou essa ideia. Dito isso, embora seja de fato o plano mais inteligente para a sequência do Moicano, tenho sérias dúvidas se vai sair do papel. Talvez a remarcação do duelo contra Beneil Dariush, pode ser na Flórida em abril ou aqui no Brasil em maio, possa ser o caminho mais fácil. Mas independente de tudo, o primeiro passo após a derrota foi dado com muita inteligência. Moicano não abaixou a cabeça, pelo contrário, levantou, manteve a postura, bateu na mesa. Vai dobrar a aposta. É difícil, mas ainda dá para sonhar com uma nova chance pelo título.
título. Portanto, aprendam com o Moicano a lição de como se levantar após uma queda. Então, para finalizar, eu deixo duas perguntas aqui para vocês. Renato Moicano saiu menor, maior ou da mesma maneira após o UFC 311? E na sequência, quem ele deveria enfrentar? Quem deveria ser o próximo desafio? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários qual é a leitura que vocês fizeram dessa aventura vivida por Renato Moicano, né? Um cinturão de última hora acabou não dando certo, mas se manteve relevante, sem contar que encheu o bolso de grana. Qual é a leitura que vocês fizeram desse último final de semana e da imagem do Moicano atualmente dentro do UFC? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo, que é muito importante, não custa nada para vocês, e se inscrevam aqui, ativem o sininho, porque tem muita coisa bacana vindo por aí, entrevistas exclusivas, quadros novos, tem muita coisa bacana, e eu conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos. Valeu!